ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que pedes de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que pedes de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu. Estou voltando à essência da adoração, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu. A essência és tu. Quando a essência és tu. E a essência és tu. A essência és tu. A essência és tu. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu
és dela e a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. És minha adoração, Jesus. És a minha canção, Jesus. És o centro, és a essência, minha canção. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Oh, a essência és tu. A essência és tu. Essência, essência, minha canção. Eu te adoro, meu Jesus. Eu te adoro, meu Jesus. Oh, eu me rendo a ti. Essência és tu. Essência és tu, Jesus. És tu, Jesus. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Minha canção. Minha canção. Eu te adoro. Te adoro. Minha canção. Minha canção. Oh, eu te adoro, Senhor. A essência e a essência és tu, Jesus. Aleluia, Pai Santo, nessa tarde te damos graças, te glorificamos. Pois a tua palavra diz que onde dois ou mais reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. Esta tarde, na certeza, Senhor, de que tu estás no nosso meio. Nos reunimos em teu nome, pois certamente tu és a essência, que possamos nos voltar para ti e entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém e amém. Aleluia. Boa tarde a todos, muito bem-vindo ao nosso programa Igreja em Casa. A Igreja em Casa é o programa onde nos reunimos e nos debruçamos sobre as Escrituras. Essa semana com temas muito pertinentes, em que temos nos debruçado e ouvido qual seja a mente de Cristo para a sua Igreja, para aqueles que o buscam, para aqueles que desejam conhecê-lo. Então venha conosco e permita que o Senhor lhe leve a aprofundar naquilo que é a sua mente e conhecer mais e mais dele. Joana, muito obrigada. Obrigada, pastora. Ludmila, boa tarde, muito obrigada. Pastora. Pastor Mauro, boa tarde. Graças a Deus, aleluia. Estamos juntos mais uma vez. Acredito que será bastante revigorante. Certamente. Aleluia. Amém, amém. Nesta tarde trazemos um tema também muito pertinente, à semelhança do que tem sido essa semana, em que estaremos a falar, iremos abordar a santidade à luz de Colossenses 2:20, em que ele refere no verso 21, não tocar, não provar, não manusear, em que nós entendemos como santidade não é não tocar, não cheirar, não provar, mas antes entender, e o que nós vamos levar-te, se vieres connosco nesta tarde, a entender o que o Senhor tem a dizer sobre esse tema, em que nós abordaremos a santidade e a falsa santidade, ou seja, substitutos de entendimentos que nós temos do que é santidade fora do que está escrito, fora daquilo que o Senhor tem falado. Amém. Ludmila. Amém. Antes de lermos o livro de Colossenses, o capítulo 2, eu gostaria de levantar um tema que não aprofundamos no domingo, mas o pastor trouxe, sobre Saul e Davi. Aparentemente, Saul era um homem socialmente bem posicionado, socialmente, digamos, aos olhos dos homens, e Davi não. Mas, porém, Deus dizia, Davi, um homem segundo o meu coração. Pondo isso no contexto de santidade, que muitas das vezes nós olhamos
atribuindo santidade ou atribuindo a vontade de Deus em posturas e não num coração que verdadeiramente se posiciona diante da presença dele. No domingo também havíamos falado sobre uma mulher que estava mal apresentada, isso não aprovando essa conduta, mas como muitas das vezes nós, igrejas, somos levados por aquilo que vemos e não entendemos o que verdadeiramente está no coração do Pai. Já agora vou ler Colossenses 2, verso 20, que diz: Se, pois, estás morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como viveis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Acho que aqui rompe tudo que até os dias de hoje nós sustentamos como igreja. Isso não sendo apologista de uma postura incorreta, não, porque nosso Deus é um Deus de excelência, é um Deus de ordem e Ele não se contradiz, mas entendemos verdadeiramente o pensamento de Deus, o coração de Deus. Porque aqui até a falsa santidade. Acredito que a falsa santidade nos leva a rejeitarmos aquilo que verdadeiramente Jesus diz: vinde, eis-me aqui. Porque a falsa santidade faz separar aqueles que estão perdidos no mundo, porque não aparentam ser, e assim fazendo com que eles não conheçam a verdade. Uma vez ouvi alguém a dizer, ela até falou para o pastor, essa pessoa é apta para estar dentro da igreja. Boa pessoa para estar Boa pessoa para estar dentro da igreja. Que conceito. Olha, isso ressalta, tocando no ponto da mulher que estava mal vestida, né? Isso ressalta um pouco a expectativa que muitas vezes cristãos têm de pessoas que na realidade são aquelas em quem deve-se pregar o evangelho. Então, olhando para a pessoa, a expectativa é que a pessoa tenha um comportamento ou uma atitude ou uma resposta de alguém como se fosse alguém que temesse a Deus, como se fosse alguém que tivesse o Espírito Santo que fosse lhe dizer: não, não faz isso, não faz assim, faz dessa maneira, a minha vontade é essa. Então, muitas vezes, cristãos acabam por julgar e acabam por exigir algo que é fora do contexto e que não se pode ver senão pelo Espírito de Deus. Amém. Amém. Aqui não seria esperar, dentro do que a Joana dizia, de alguém que não está aperfeiçoado, esperar uma atitude de alguém aperfeiçoado, porque acho que muitas das vezes somos muito aptos em julgar, e aqui pegando no ponto que a Ludmila referia, não atentando qual seja o coração de Deus para aquela mulher. Por exemplo, este é o exemplo da mulher. Muitas das vezes, se calhar, enquanto cristãos, posicionamos-nos como alguém que julga: oh, mas olha como se vestiu, olha o que fez. Mas não ponderamos e atentamos: Senhor, por que é que está assim e o que é que há? E muitas das vezes privamos aquela pessoa de receber o Cristo que há em nós, porque nós já julgamos com aquilo que são os nossos pré-julgamentos, as nossas definições do que deverá ser ou do que é. Como a Lud referiu, boa pessoa para estar na igreja, mas boa pessoa segundo que conceitos, que medidas é que são usadas para se definir que aquela pessoa é boa pessoa para estar na igreja? É segundo o discernimento do Espírito ou porque eu vi e achei pela atitude? No programa anterior nós falávamos de psicopatia. Tu vês atitudes ou comportamentos de psicopatia de alguém que encanta outros e dizes: não, boa pessoa para estar na igreja porque está sempre disponível, porque está sempre ali. Politicamente corretas, como se diz, mas não atentamos para o que realmente são os fundamentos e os frutos daquela pessoa que se diz ser boa pessoa para estar na igreja. E aí vemos deixar de lado a obra redentora do Senhor. Porque olhando para ela e nessa situação eu estava presente, né? E olhando para ela, ao invés de vermos que Jesus Cristo derramou o seu sangue também por ela. Jesus Cristo também foi crucificado por ela. Falta de amor. Por acaso, trazendo aqui um exemplo que uma vez o pastor deu, por acaso aquilo quebrantou-me muito.
de uma jovem que, na nossa congregação mesmo, constantemente ia mal apresentada, né? Roupas indecentes e tudo mais. Entretanto, quando um dia a pastora lhe foi abordar no sentido de ensiná-la o procedimento correto, não é? Ela tinha dito que não tinha roupa. Imagina se ela fosse escorraçada. Mas era alguém que realmente o Senhor estava a tocá-la. Então, a importância de nós aprendermos a olhar para as pessoas com um olhar compassivo, com um olhar de amor. Não julgando a priori, mas entendendo realmente a vontade de Deus. Mas aqui também, pastor, acredito que é um erro muito grande. Há pessoas que conhecem a verdade, mas elas fazem mesmo de pirraça para fazer com que outros caiam. Isso é uma verdade, então acho que é uma linha muito fina. Só antes do pastor responder, só aqui enfatizar o que a Lude referiu, uma frase que eu não sei se li ou ouvi por estes dias, em como nós esperamos que o Senhor nos trate de uma maneira, mas não tratamos os outros com a mesma compaixão com que Ele nos tratou. Amém. Olha, a pastora fez-me lembrar, há dias eu postei isso no meu estado do WhatsApp. Então acho que foi o que eu li. bem da frase. E dizia assim, não trata os outros como eles te tratam. Trata os outros como Deus trata você. Então acho que foi isso que eu li. Pastor Mauro. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Espero que eu vou-vos até uma batata quente, vocês vão descascar depois e aí continuar. Amém. Naquilo que a Ludmila falou. O espírito da letra, né? Entender a questão. Não é tolerar. Nós celebramos a sabedoria e a compaixão divina de que Deus não nos recebe como um produto acabado, mas que Ele está a trabalhar em nós. Amém. Isso é importantíssimo. Eu gostaria de ler Colossenses capítulo 3. Mas Colossenses 2, 23 e 3 em diante. Então, sim, vamos ler assim, o 2, 23 e continuar ao 3 para o verso 3. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Verso 18. Ninguém vos domina seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado em sua carnal compreensão. Não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Repara, olha essa frase. Em aumento de Deus. De que Deus iria aumentar o depósito dele sobre ti. Às vezes nós assumimos que o facto daquela pessoa ter aceito Jesus, nós confundimos a estatura dela com a dimensão de Deus. Se eu aceitei Jesus, será que eu já estou na estatura completa? Logo,
a consciência de receber Jesus, de alguém que eu queira receber, o fariseu recebeu em sua casa. Mas enquanto Jesus falava, ele razoava em seus pensamentos. Muitos de nós recebendo Jesus também ainda razoamos com os nossos próprios argumentos. E diz aqui que, na verdade, verso 22, as coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens. Então, eis aqui a palavra do Senhor e o meu preceito. O discipulado é o processo de tirar as sandálias, ao ponto do Senhor me mostrar a lepra no meu coração, expor o erro, a mentira e o engano por meio da sua palavra. Em mim. Em mim. Então Paulo chegou a esse momento. Ele disse: Senhor, orei para que Deus me tirasse esse espinho na carne. O Senhor lhe disse: não, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Aleluia. Chegarmos ao ponto da consciência de que temos lutas, não foi preciso Jesus. Não foi. Amém? O ponto todo é que a consciência que ele nos traz de que precisamos unicamente de depender dele. Amém. Minha graça, Basta. o que é que Paulo estava a tentar fazer? Afastar a fraqueza. Amém? Amém? Repara, todos nós temos essa consciência de lutar contra as fraquezas. E há lutas do género que são em vão. Paulo antes disse, tendo espinho na carne, ele disse que combati o bom combate, não combati mais o espinho. Fez o quê? Guardei a fé. Amém. Há lutas que às vezes nós tentamos combater em nós, que é uma distração. Distração por quê? Muitos dizem, não, eu não tenho esse tipo de luta. Como se isso fosse um valor acima daquele que tem aquela luta. Não, isso para mim não é um problema. Não tenho essa tentação, isso não opera em mim. Correto? Lud falou sobre Davi e Saul. Certo. Exatamente. Saul não tinha as lutas que Davi tinha. Saul não travou tantas lutas quanto Davi travou. Saul não errou tanto quanto Davi errou. Mas o fato de Davi ter errado, e se errasse mais um bocado, ou tivesse mais tempo para continuar a errar, o testemunho de Deus sobre ele é que era um homem segundo o coração de Deus. O testemunho de Deus sobre Abraão é de que ele acreditou e aquilo foi imputado como justiça. Mas nós vemos muitos erros em Abraão. Vocês se perguntam, Abraão, como é que não é tua irmã, Abraão? Como é que é tua irmã? Você é tua mulher, Abraão. Amém? Abraão, o Senhor te disse que Ele vai te dar um filho. Abraão, você não aprendeu o suficiente com Adão, que ouvindo a mulher dele, a humanidade caiu. Você está ouvindo Sara. Sara não riu. Ela não é incrédula. Como é que você vai ouvir Sara, Abraão? Agora você foi buscar Agar. Meu Deus. Vê só o que é que deu, Abraão. Agora Sara mandou Agar embora. Achas que ia fazer o quê? Querias que, Abraão? Depois de uns dias, vocês analisarem essa escritura. Gênesis. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
Quando é que Deus disse a Abraão, e apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Quando? Depois de... Fala. A irmã ia dizer, depois dele dar a luz. Diga, irmã. Depois de Agar ter dado a luz, Deus lhe disse, anda na minha presença. Mas Deus estava a provar isso? Não. Amém? Gênesis 21. Amém. Verso 10. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Glória a Deus. Deus mandou embora Agar. Por quê? Que não tinha sido essa palavra dele. Sim. Depois dele não andar na palavra, em Gênesis 16, Agar concebe e dá luz a Ismael. Gênesis 17, o Senhor lhe visitou como se nada fosse. Sendo, pois, Abraão de 99 anos de idade. Não, e se prestares atenção, não foi no dia seguinte. E era Abraão, Gênesis 16, verso 16. Era Abraão de idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Dos 86, amém? 13 anos depois. Amém? E como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Abraão. Como é que ele se chama? Gênesis 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade... Como é que ele se chama? Abraão. 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 No verso 5. E não se chamará mais o teu nome Abraão, Não. Abrão, mas Abraão será o teu nome. Deus mudou o coração dele. Quando é que a mudança veio? Em santidade, não erro. Deus lhe mudou o nome, dizendo, quanto a mim, és a minha aliança contigo, e serás o pai de uma multidão de... Quando é que Deus lhe prometeu isso? Depois ou antes dele pecar? Depois de ter pecado. E se lhe prometesse antes de pecar? Assumiríamos Que foi na força dele, Na foi santidade na santidade dele. dele. Amém. sim? Amém. Pastor, eu tenho aqui um ponto. Por acaso, a pastora não tinha chegado lá, mas eu já estava a pensar nisso. A santidade, a falsa santidade, como ela se assemelha-se ao orgulho. No sentido de que, e hoje é muito evidente, somos mais aptos para aceitar as nossas obras do que uma palavra que foi liberada. Quando falamos de penitência, vou orar X terços, vou fazer não sei o quê, vou me sacrificar, buscamos a santidade nas nossas obras
e não naquela pessoa que nele reside toda a santidade de Jesus. Quando ele diz que eu levei os vossos pecados, é difícil de aceitar que ele levou meus pecados. Não, eu tenho que pagar um preço para isso. Mas o preço já foi pago. E isso, como ele se assemelha e evidencia-se tanto o orgulho, e aqui um perigo muito grande. Deus diz que ele abomina o orgulhoso. Ou seja, nós às vezes falamos de falsa santidade, mas nós não aprofundamos o perigo disso. Olhamos de maneira muito superficial. Então, realmente, ao olhar para isto, de que Deus não veio com a promessa, quando Abraão não tinha ainda, nele não havia pecado. Na verdade, Deus veio com a promessa quando Abraão já havia pecado. E então aqui nos mostra um Deus tão bondoso e que nos ensina a santidade não nesse preceito que nós temos aos dias de hoje, mas de que a santidade é realmente Jesus. E isso, uau! Aprofundando isso, abre o nosso entendimento de tal maneira, a nossa visão de que a santidade não é pelas nossas obras, não é pelos muitos nossos feitos, mas a santidade é efetivamente Jesus. E aqui, pastor, até isso em forma de uma pergunta, poderíamos falar de santidade sem o Espírito Santo? Porque às vezes nós falamos muito, naquela pessoa é santa, aquela pessoa, sim senhora, mas associamos o Espírito Santo. Aqui nós estamos a falar de um espírito de zombaria ou escárnio, no sentido de pegar nas coisas sagradas do Senhor e torná-las não é abundantes, mas Vulgares? acaba por se tornar corriqueiro ou vulgar, no sentido de que acredita-se hoje, passou-se ao estágio de fé sem a palavra, arrependimento, perdão sem arrependimento, de tal modo que não é tão necessário. Até podemos dar um jeito, vamos resolver isso. Então, às vezes nós precisamos de aprender a analisar as escrituras, aplicá-las. Repara, por exemplo, partistes esse copo, como é que vais fazer? A tendência da acusação, não, eu vou reparar. Ok, repara. O copo vai estar lá, não vai estar aperfeiçoado. Vai continuar com o estrago causado. E a pessoa, pelo menos, reparei. Mas o que é que me fez partir o copo? Agora imagina que se me perguntarem o copo partiu, o que vais fazer? Eu não sei como fazer. Dás conta que o que partiu sabia como arranjar, mas este segundo partiu não sabia como arranjar. Assim sendo que nós pecando, dizemos depois a Deus como vamos resolver. E Adão fez para si folhas de figueira. Isso não somos nós a rejeitar a redenção? Rejeitamos sim, porque não compreendendo Deus, achamos que é só um erro. Mas o meu só um erro é o que resultou a morte de Jesus. Não falando de culpa, mas o meu só um erro exigiria a morte de Jesus para eu ser remido. Não é só um erro. Para ser perdoado, teria que haver a morte por aquele erro que a gente diz é só esse erro. E acho que essa justificação, pastor, de só um erro, leva-nos a não assumir nem a tentar para aquilo que é o erro cometido ou aquilo que é o erro, como o pastor referiu, e ignorar que este erro levou à morte. Ou seja, acabamos por minimizar sempre. Mas quando Adão pecou, Adão estava... A única coisa que Adão conhecia até então era a glória. Há um louvor. Quem já pisou o santo dos santos noutro lugar não sabe viver. Há muitos que nunca pisaram no santo dos santos. Ele sabe mesmo viver sem a glória.
Por mais que ele cante, tanto se lhe dá, porque ele sabe viver sem a glória. Isso é necessário. Adão não. Adão, depois de ter pecado, ainda havia resquícios da presença de Deus também. Os efeitos do pecado começaram a surgir com o tempo, à medida que ele foi cada vez se afastando mais da luz. É só ver esse processo. Enoque, antes, em vez de Adão, Enoque, o sétimo de Adão, andou cada vez mais próximo à luz e Deus lhe tirou. Adão não. Cada vez mais distante de Deus, mais trevas, menos luz. Nós que conhecemos a palavra, habituados a crer na palavra, deixamos de repente de ler a Bíblia e sentimos algo a desvanecer. Quando nos agarramos regularmente na palavra, sentimos algo a consolidar-se em nós novamente. Sabe o que é aquilo? Então, assim sendo, é muito fácil alguém ignorar porque ele nunca experimentou a glória. No que toca à salvação, muito se diz, aceitou Jesus. Nós lemos, creu, mas não recebeu o Espírito Santo. Então, ele faz ali uma menção de creu. Seria que ele estava a dar crédito. Ele estava a dizer, ok, seria... Ou ele creu mesmo? Porque nós começamos a crer pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo te abre os olhos, depois você dá conta que você não acreditava. Amém? Você dá conta que você era cego. E agora você dá conta que naquela tua cegueira você era tão orgulhoso. Nunca. Não. Como assim? Por quê? Orgulho. Porque a tendência do erro é ficar exposto. E essa exposição produz a vergonha. Porque alguém diz, eu vou fazer assim, achando que vai dar certo, que ele não vai errar. E quando não dá certo, o assumir, não, vou consertar, é orgulho. Ainda por cima de quebrar, não sabes a consequência do que quebraste, nem como consertar, vais consertar. E ele disse, então, aquelas pobres ovelhas que esperam em mim para consertar, não aquelas que acham-se ricas, aptas para consertar. E é exatamente essa uma forma simples, simplificada, de olhar para a necessidade do nosso perdão nele e não sermos nós os autores da nossa fé. E há um ponto nisso. Falando nisso, olharíamos para a oferta de Caim, que Deus não aceitou, mas de Abel, que ele atentou. Porque entendemos que ele atenta para a palavra dele. Deus vela, atenta para a palavra dele. E a palavra dele é que não se faz redenção sem o sangue. E toda oferta que Deus quis receber era redentora. O que é que nós iríamos dar ao Senhor? O que adianta nós darmos a Deus senão aquilo que é dele? O que Deus quer é a redenção. Gênesis 22. Bro, não mexe na criança, porque agora sei que o teu coração é meu. O que é que Deus queria? Somente resgatar o nosso coração para ele. Então, Saul não tinha nenhum erro, mas Davi, o coração dele era do Senhor. Essa é a grande diferença. Porque eu posso não ter eu posso ter ausência, abstinência de erros, mas meu coração não é do Senhor. Então, por que o meu coração não é do Senhor? Eu não preciso de um Senhor, não preciso de um Salvador. Pastor, eu não preciso de um Redentor. Por quê? Eu por mim mesmo consigo fixar. Davi foi o que disse, não tira de mim o teu Espírito Santo. Vou tirar o palácio, vou tirar o povo. Teu Espírito não. Saul disse, não, Samuel, está onde, Samuel? Samuel, vamos juntos. É aquilo, manter só aparência. Então, um homem segundo o coração de Deus não vive da aparência. E aí a Bíblia diz, dessas aparências
que tem só uma faceta de uma humildade fingida, mas nega a eficácia da humildade. Saul tinha essa aparência. Ele foi eleito pela aparência dele. Davi foi eleito pelo coração dele. Amém. É necessário você atentar a isso. Eu não tenho aquela aparência. Espero, às vezes ainda pergunto, se me visse na rua, tem a cara de pastor? Não, não tenho aparência. Mas a minha obediência é o que conta. Não o meu sacrifício. A minha obediência. Todo sacrifício é com foco na redenção. Deus não ia aceitar qualquer coisa. Então, mas então, pastor, por exemplo, meus dízimos, a minha oferta, exatamente isso. É ali onde eu guardo a minha aliança com ele, o meu coração é teu. O meu coração é teu. E eu vos ensinei um princípio. Quando eu tinha nada, dependia dele. Tendo 1 milhão de kwanzas, 1 milhão de euros, eu vou continuar a perguntar, Senhor, preciso dessa garrafa d'água. Porque se eu confiei nele ou eu dependi dele? São duas perguntas. Eu confiei nele quando não tinha ou não tenho opção senão esperar e depender dele. Entendeste? Não. O meu depender dele não é essa essência de dependência porque não tenho solução. Não. Quando eu confiei, foi o meu coração que se tornou dele. Tu és meu Deus. És o meu Pai. Eu sei que eu tenho dinheiro, mas eu sei que tu tens o prazer em providenciar para mim. Amém. Eu não quero te substituir. Eu não quero te dizer, olha, confio nesse dinheiro. Não te preocupes, Deus. Eu tenho dinheiro. Há uns anos atrás eu pregava o evangelho nas ruas de Londres e alguém me disse, Deus, estás lá em África, eu tenho dinheiro. Infelizmente, atraímos para a igreja pessoas porque não têm dinheiro. Atraímos pessoas porque elas não têm dinheiro. Deus nunca teve problema com o dinheiro. Mesmo a tua pobreza como humildade não é verdadeira. Não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é você ser milionário ou nenhum dinheiro, mas os teus olhos estarem focados nele. Aleluia. Ou isso é o que estou a dizer. Ver Deus providenciar quando você tem dinheiro no bolso. Dá gozo. Mas esse gozo eu aprendi quando eu não tinha dinheiro. Sabe como é que se acumula riquezas, né? Não se gasta. Poupanças. Investe. Quando você vê Deus te dar semente para o semeador, e você acumula semente, porque o Senhor providencia. Eu tenho que comprar água. Mas quando não tinha dinheiro, estava no deserto, Senhor, e o Senhor enviou água. Amém? Quero estar agora no rio também e pedir, Senhor, água. Mas é louco, não está ali água, tudo é orar. Não é questão de ser tudo orar. É a questão, o meu coração não sabe fazer sentir. Posso? Há dias eu olhei isso diante de Deus. É um exemplo que eu não quero entrar em detalhes. Okay? Me permitam não entrar em detalhes. Mas eu disse, Senhor, eu preciso de algo. E o Senhor me disse, vai para ali e faz isso. Vai ter ali, bate nessa porta. Amém. Mas de repente eu bati numa, bati em duas. Uma vez, mas foi inconsciente. E de repente eu quando bati a segunda disse, ai Deus. Eu não queria ter feito isso, porque eu nunca, não sei. Tendo mesmo condições, eu não sei deixar de confiar em Ti. Essa é a minha confiança. Eu sei que essa é a minha aliança contigo aí, Deus. Me perdoa. Porque rapidamente eu já estava a ir e dizer, olha, ok, mas aqui também posso porque tenho. Não é assim que eu aprendi em Cristo. Cada um tem a revelação dele, a caminhada dele com Deus, de acordo com a fé dele. Às vezes para uns isso é ridículo.
Mas eu te garanto, eu não compro água tendo dinheiro. Eu confio na provisão dele. Amém. Para que amanhã eu continue a confiar nele. Para que amanhã meu coração continue a ser dele. Davi, das 47 batalhas, nunca perdeu uma por causa da confiança dele No no Senhor. Senhor. Aleluia. Ele não tinha experiência de guerra. Ele já não tinha morto Golias. Precisava dele ir mais para a guerra. Não podia enviar outra pessoa. Não haveria homens que queriam ser vistos como heróis antes de Davi. Davi não fez isso. Senhor, vou, persigo, serás comigo. O que devo fazer? Então, a necessidade de entender, por revelação dessa comunhão com Deus, eu quero esperar no meu Deus. Amém. Não é porque eu tenho hoje, ontem não tive. Não, é porque eu tenho conhecimento de Deus. Amém. Entendeste? Eu tenho o acesso a Deus. É só isso. Jesus não podia transformar pedra em pão. Jesus não podia transformar pedra em pão. Ainda assim ele esperou que o anjo viesse e lhe ministrasse. Porque você vai pegar leigos no coração de Deus e que vão dizer, não, os religiosos, onde é que já se viu? Você que sabe. Jesus podia transformar pedra em pão. Não foi a tentação de Satanás? Transforma a pedra em pão. O que ele estava a pedir? Para Jesus provar que tinha poder ou para Jesus se tornar independente de Deus? Entendeste? Uma vez que você semeia independência no teu coração de Deus, pronto. Agora sei, Abraão, que teu coração é todo mundo. Aleluia. Põe ainda em prática isso, porque esse é um dos aspectos da justiça. Põe isso ainda em prática, experimente ainda, verás o gozo. Mas é gozo. Uau. Até, pastor, respeitando esse gozo, penso que não, e o gozo vem, não é porque ele supriu a tua necessidade, mas é porque ele vem com a tua necessidade. Porque às vezes eu posso até receber, como eu tenho um poder de compra para aquilo que eu desejava, mas não tenho a mesma satisfação. E não, alguém disse, um exemplo assim rápido, querias tanto isso, já tens. Depois eu disse, mas é verdade, agora quero aquilo. Okay. Ou seja, nós humanos somos tão insatisfeitos. Eu vou querer isso agora, mas já tenho, depois vou querer outro. Mas quando vem do Senhor, quando é Ele que supre, não é mais sobre aquela coisa que tu recebeste, aquela coisa material, é porque a presença vem, a presença dele vem juntamente com aquilo que você tanto desejava. Eu já dei esse exemplo e é algo que eu realmente não esqueço, porque aquilo impactou muito a minha vida enquanto cristã. De como eu não pedi, pastor. Efetivamente, a Catiana não havia pedido. Eu havia pensado, desejado, mas de repente a coisa veio e disse, uau! E quando veio, literalmente, eu estava a meditar na palavra. E eu parei e disse, uau, como o Senhor conhece os nossos pensamentos. Não simplifica dessa maneira. Porque tem muito mais do que isso. Quando pedires e não souberes pedir, o vosso Pai, Ele sabe o que queres pedir. Então, antes de eu falar, o Senhor atentou para onde? O meu coração. Amém. Ele é o bom Pai que quer dar. E às vezes no nosso poder transmitimos como, sei que tu demoras, talvez tem muitas pessoas na fila. Será que Deus podia... Vou tentar me comportar bem, mas eu sei que não mereço porque eu ando... Falávamos disso, não recebes porque pedes mal. E então o que acontece? A pessoa não tem a ideia de quem é Deus e ele só está consciente dele. E a consciência dele é, eu errei, mereço. Eu não errei, mereço. Errei, não mereço. Ele tem essa consciência. Amém? Ele tem essa consciência. Nós temos crescido, a minha geração cresceu a ouvir uma música. Mentira é feio, é muito feio. Mentir, meu amigo, só dá-me um castigo. E te introduzir a consciência. Castigo. Castigo.
castigo. Parece que eu estou a absolver a mentira. O problema é que quando você peca, a tua consciência vai acusar Deus. Eu sei que Deus vai me castigar, mas a Bíblia diz que o castigo que me trouxe a paz caiu sobre Jesus. Não, por favor, não pense que eu estou a absolver o erro. Não, nunca. Porque não existe justiça sem o derramar de sangue. Amém. Começando nesse ponto de partida do Senhor Jesus. Certo? Ok. Glória a Deus. Então, nesse aspecto é necessário que a gente entenda a verdadeira essência desse tema. É que mesmo Jesus tendo morrido por nós, que o já fez, muitos não conseguem receber o perdão. Porque eles têm que exercitar alguma coisa deles. A penitência. Não é? Não pode, eu tenho que fazer alguma coisa. Se fores ver, toda a falsa religião tem essa característica, autoflagelo, penitência de andar de joelhos, pagar promessas, coisas absurdas, estranhas, certo? E então isso que desenvolve um sistema de crenças fora de Deus. Em tempos atrás houve um camarada muito astuto, comprou umas latas, colocou um label, um rótulo na lata, abriu as latas, fechou, vendeu. Ar de Fátima. Ele estava vendendo o ar de Fátima. Quer dizer, aí alguém vai fazer da tua fé lucro. Pastor, Alguém vai fazer da tua fé lucro. Por quê? Porque ele está a explorar a tua falta de conhecimento. Bem verdade. Esse mercado de acender vela, quanto é que eles faturam? Não mexe ainda nos dízimos e ofertas da igreja. Isso não é conta, é meu Deus. Eu confessei ao meu Deus, o sacrifício é meu, não é teu. Agora, repara só bem. Quanto é que custa as velas que eles fazem? É só chegar a Atos 19. Quando o Paulo começa a pregar em Éfeso, aqui está a grande diferença do que falávamos na mensagem anterior. Quando o Apolo pregou em Éfeso, não mexeu no ramo espiritual. Quando o Paulo, cheio do Espírito de Deus, entrou em Éfeso, ele confrontou o culto de Diana. O culto de Diana começou a estremecer. Aqui é a importância do Espírito Santo. O falso espírito entrou em pânico, porque o verdadeiro espírito se manifestou. Aleluia. Enquanto você prega mensagens curtas, como Apolo pregou, aonde é que ele começou a perder terreno? Nas pessoas. Demandando adoração nessas pessoas, as pessoas já não lhe adoravam. E então os ourives chamaram e disseram: ouve, esse Paulo, o que ele está a fazer, a nossa profissão vai cair em descrédito. Porque a nossa fonte de lucro é a Diana, a rainha dos céus, que Paulo está a demonstrar que não é nada. Então, estes sim, desde então, fazem lucro com a fé dos outros. Desculpa, não foi no tempo de Abraão que deu o dízimo ao Melquisedeque que esse assunto surgiu. É mesmo nesses tempos em que eles exploravam a cegueira, a falta de conhecimento do povo, para então fazerem lucro com a fé das pessoas. Paulo disse isso em Filipenses: muitos farão da vossa fé lucro. Por quê? Por causa de falta de conhecimento. Você só vai me vender água quando eu não entendi Cristo crucificado. Amém. Você só vai me vender preservativo ungido quando eu não entendi a cruz do Calvário. Você não entende isso? Então eles exploram um povo que só tem uma consciência de pecado, que não quer se achegar a Deus para ser remido. Não, eu vou consertar. Eu vou consertar. E é isso que nós temos no corpo de Cristo. Com uma aparência de humildade, mas nega a sua eficácia. Por quê? Porque ele assume uma disciplina, né? Colossenses 2, 22, ele assume uma disciplina, mas que não produz nenhum benefício. Então, nós temos Saul com uma boa imagem, uma boa reputação perante o povo. Davi, o próprio Deus disse: és um homem de armas, não poderás construir o meu templo.
Davi tinha lutas horríveis, tinha perseguições, batalhas incríveis, mas a Bíblia diz que Davi, o coração dele pertencia a Deus. Qual é a diferença disso de Saul e Davi? É que Davi fazia o que Deus queria. Amém. Deus está à procura de um homem e de uma mulher que sejam isentos de erro? Não, ele não veio para os doentes, não veio para os sãos, perdão, veio para os doentes. Então, de quem é que Deus esteja à procura? De um homem que ele possa usar. Né? Mas um homem que consegue consertar o copo, Deus vai lhe usar. Ele está ocupado a consertar. Marta, te ocupas de muitas coisas. Mas a Maria, que não consegue consertar, a melhor parte, escolheu ela. Qual é a parte? A palavra. Amém? Então, é necessário, se Cristo, então, atentemos para as coisas do alto. As coisas do alto. Porque este é o nosso grande problema, o grave problema. Que nós continuamos a tentar para as coisas terrenas. E aí continuamos a ter uma consciência de que nós vamos dar um jeito da nossa maneira. E então isso cria um desgaste. Porque tudo que você tentar consertar vai continuar torto. Amém. Vai continuar torto, não produz gozo. E qual é o segredo? Deixa o Senhor consertar. Só que Ele não vai consertar da tua maneira. Amém. Ele vai confrontar aquilo que fez o copo partir. Amém. Deixa Ele consertar. Porque no consertares o copo, escondes aquilo que fez o copo partir. Quando Moisés matou o egípcio, Deus lhe trouxe. O que é que Deus fez? Lidou com o coração dele, que fez ele matar o egípcio. Entendeste? A necessidade de nós prestarmos a devida atenção. Por isso é que Deus usou Davi, porque Saul sabia consertar. Ele trabalhou na imagem dele. Amém. As pessoas trabalham muito na sua imagem, não consentem na necessidade, mas fica mal. É por isso que Nicodemos foi à noite, não foi de dia, por causa da imagem dele. Né? Então, fica mal, ser visto. Então, deixa Deus trabalhar na tua imagem, Aleluia. na tua identidade. Deixa Ele te mostrar o que é a sua exigência. Então, Coríntios diz que Ele foi feito para nós justiça e santidade. Aleluia. Logo, santidade não é deixar de tocar, provar. Santidade é herdar aquilo que era de Jesus. Amém. Que gratuitamente nos foi dado para que fôssemos dele. Glória a Deus. Amém e amém. Mais uma vez, obrigado por estarmos juntos. Igreja em Casa é um programa fantástico e que muitos mais possam aderir e fazer parte e mais casas se multipliquem por essa Angola, Portugal e aonde esse Evangelho chegar. No nome de Jesus. Essa é a nossa visão. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. Amém. Pastor Mauro, muito obrigada. Não se esqueça de seguir as nossas páginas www.artefé.org. Baixe o aplicativo, faça parte, seja participante, acima de tudo, faça espaço. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus e nosso Pai, que nos amou, negando-se a si, e enviou seu Filho amado em santidade, nos redimiu. Bendito Deus e nosso Pai, que nos amou, negando-se a si